Então, o Steven Spielberg, com aquela peça inicial do filme O Resgate do Soldado Ryan, ele montou aquela cena com o uso de uma ampla pesquisa, né? É visível a presença da estética e da fotografia do Robert Capa, que é um fotógrafo, um correspondente de guerra, inaugurou praticamente a linguagem, é um fotógrafo que inventou o fotojornalismo, né? É uma figura notória nos meios aí conhecidos, né? Depois eu vou projetar para vocês algumas das fotografias dele, as mais destacadas para perceber, mas neste momento vamos nos ater ao Spielberg. O Spielberg montou aquela cena toda com base nas narrativas fotográficas do Robert Capa, nas narrativas biográficas dos remanescentes daquela batalha. Então, toda aquela tensão que ele consegue reconstruir e a precisão com que ele cria aquela cena é notável, né? A gente se vê naquela cena, o ângulo. Tem momentos que ele deixa molhar a lente da câmera, porque, óbvio, se a gente estivesse lá, ia molhar o nosso óculos, ia molhar o nosso olhar. Tem hora que a gente afunda junto com ele, tem hora que a gente treme, né? Tem hora que você corre ao lado do seu companheiro que está ali. Ele trabalha isso, é claro, com grua, trabalha com trilhos, né? Trabalha com toda a movimentação que o cinema produz, mas nos passa a impressão de que a gente está naquela ação ali, que está naquela. E é uma dinâmica opressiva, a gente não consegue respirar, porque a gente não sabe a que momento que vai aparecer o tiro que vai nos fulminar, e ele pode acontecer a qualquer tempo, e ele nos joga ali dentro de uma maneira, e isso é a montagem, né? A montagem é impecável, não só a narrativa e a filmagem, quanto a montagem. Eu sempre comparo, e já fica aqui então duas cenas para vocês assistirem no YouTube, né? Primeiro, a escadaria de Odessa, do Encoraçado Potemkin, e essa cena do desembarque na cena inicial do Resgate do Soldado Ryan, né? Que eu vou depois detalhar, vou comentar um pouco mais exaustivamente, mas nós vamos assistir nessa parte introdutória pelo menos umas 3 vezes cada um desses filmes, é o que eu espero que vocês assistam, né? A sequência da escadaria de Odessa tem uns 8 minutos, a sequência do Spielberg tem uns 15. São sequências que vale a pena retomar, porque a cada vez que você assiste, você percebe um detalhe novo, você percebe um enfoque diferenciado, você percebe a beleza da narrativa cinematográfica. E não é por acaso que eles são considerados grandes mestres, né, da linguagem. O Encoraçado Potemkin, né, que se eu fosse aqui falar, né, ensaiar uma falsa erudição, eu tentaria fazer a pronúncia o mais rica, o mais russa possível, né, Potemkin, mas no fundo no Brasil é mais conhecido como Encoraçado Potemkin. É o cinema que inaugura a montagem, que inaugura a explosão da estrutura narrativa do tempo. Até então o cinema era muito linear, ele era muito num certo sentido, ele narrava uma história, ele contava a história numa sequência. No Encoraçado Potemkin, o Eisenstein nos faz ir e voltar naquela escada 15, 20, 30 vezes, como foi no momento da filmagem, né? Os vários takes que ele fez são sempre revisitados e ele vai montando um pouco essa ideia, né? Eu tive uma vez a feliz experiência de ter aulas de cinema com o padre Massotti, né? Abro aqui um parênteses, né? Havia uma tradição muito forte no seio da Igreja Católica de cineclubismo e formação de padres, tanto que a Católica, a PUC de Belo Horizonte, tinha um curso de cinema, né? Muito antes da UFMG, a Católica tinha um curso, porque a igreja percebeu muito cedo a força do cinema na formação das almas também. Então a igreja queria não só estudar, como às vezes até estimular, produzir, apoiar a produção de filmes que narrassem as suas próprias premissas, né?
E o Padre Massotti era um grande intelectual, eu fiz esse curso, eu era moleque, né? Então você vê, já vai bastante tempo, né? Eu era moleque, assim, secundarista e apaixonado por cinema já, e me envolvi no movimento cineclubista, e aí fomos fazer um curso com o Padre Massotti, que era ligado ao cineclubismo católico, né? O cineclubismo, ele é um fenômeno. Eu tive um orientando que trabalhou com o cineclubismo, fez uma dissertação belíssima, depois uma tese de doutorado que deu sequência um pouco a isso. E o cineclubismo foi um momento de socialização da experiência, né? Então havia ali uma disputa entre a esquerda, né, a esquerda laica, e a Igreja Católica. E em Belo Horizonte havia o Centro de Estudos Cinematográficos, que era mais cinemão, né, vamos dizer assim, e havia também as vertentes mais politizadas, mais engajadas e tudo. Era um universo em que o cinema era disputado, né? E as disputas se davam em torno da linguagem. Mas eu me lembro sempre dos ensinamentos do Padre Massotti, e ele dizia sempre, né? Olha, o teatro é a arte do ator, né? A música é a arte do intérprete, o cinema é a arte do diretor. Mais do que a arte do diretor, o cinema é a arte do montador, porque montar é uma tarefa da qual os grandes cineastas nunca abrem mão, né? Eles até colocam algum técnico, eles firmam uma parceria, mas é a parte que ele de fato vai se aproximar com mais calor, né? Com mais interesse, porque é a alma do cinema, é a montagem, porque é ali que você vai produzir a sua narrativa. E desse ponto de vista, né, que eu queria fazer o comentário, né, que os dois filmes que eu até o momento citei são obras históricas e são obras absolutamente fidedignas no contar uma história, né? Elas contam uma interpretação dos acontecimentos, que é, no fundo, o que o historiador faz, né? A Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, ela tem uma série de documentários, de entrevistas, que se chama Conversas com Historiadores, né? E tem lá os grandes clássicos da nossa historiografia hoje, muitos deles já falecidos, né? Então tem uma sessão com o Robert Stone, o Lawrence Stone, tem uma sessão com o Christopher Hill, com Eric Hobsbawm, os caras que, num certo sentido, formaram toda uma geração de historiadores. E no meio dessas entrevistas com historiadores aparece lá uma entrevista com o Oliver Stone, agora sim, o Oliver Stone, né, que é o diretor de FK, de uma série de filmes que são clássicos, né, e que, sem sombra de dúvida, merece o status de historiador, né? As produções dele são fantásticas e ela sempre estabelece essa tensão entre versões, né? Entre a dualidade de interpretações, né? Ele está sempre em busca de uma América uma outra América, né? Que, aliás, os filmes dele são uma excelente oportunidade para a gente repensar os nossos maniqueísmos, né? Porque a América que produziu, até do ponto de vista geracional, eles são todos baby boomers, né? A mesma América que produziu Bill e Hillary Clinton é a América que produziu Oliver Stone e Jane Fonda, né? São todos baby boomers, são as figuras importantíssimas na Constituição de uma inteligência norte-americana que existe, está lá escondidinha, às vezes em Manhattan, às vezes nas universidades de ponta, né? Certamente não vai estar nos estados escravocratas que persistem em ser escravocratas, né? Também lá haverá pessoas progressistas, pessoas tentando se libertar desse passado, mas a gente vê até hoje nos conflitos que a gente percebe emergindo aqui e acolá, a gente percebe o quanto é ainda forte essa presença de uma mentalidade escravista nos Estados Unidos. Racista, né? Escravista não, com certeza não, é racista. Então, voltando, né? Escrever uma história e produzir uma obra cinematográfica não são processos radicalmente distintos. Você vai
recortar um objeto, você vai impor a este objeto uma certa narrativa, você vai estabelecer um ponto de vista e vai desenvolver esse ponto de vista. Onde é que entra o seu compromisso ético? O seu compromisso ético está em estabelecer as condições pelas quais aquele que vai receber o seu discurso pode receber a enunciação dele, ou seja, a pessoa vai saber que você está fazendo isso, isso e isso, e que isso e isso são decorrências da sua opção teórica, narrativa, explicativa, né? E o cinema tem isso, né? Muitas vezes o cinema faz uso desses pequenos truques de uma maneira extremamente elegante, né? Existe um filme que eu sempre cito, que não é um filme excepcional, mas é bacaninha, que é A Rainha Margot, né? Que é um filme que tem a pretensão histórica, né? Tem alguns personagens magistrais, né? A Virna-Lise, ela tá medonha, ela tá horrenda, ela é magra, ela é pálida, ela é com um olhar sempre muito amedrontador, ela foi propositalmente enfeiada, né? O filho dela, que é o rei da França, ele também é gorduroso, ele é encebado, ele tem o cabelo melado, eles estão sempre sujos, todos eles estão sempre transpirando, estão sempre muito... E no meio daquele filme emerge Isabelle Adjani, sempre linda, bela, né, sempre maquiada, sempre impecável, etc. E óbvio, tem uma opção narrativa ali, o filme está querendo estabelecer as temporalidades, ele está querendo dizer, olha, o núcleo Virna-Lise, filhos, o núcleo, a podridão do poder, é o núcleo histórico, é a noite de São Bartolomeu, é a grande chacina dos católicos, né? Aliás, dos protestantes, né? E a personagem, a Rainha Margot, é a expressão do romance do Alexandre Dumas, que gerou, Alexandre Dumas, que gerou a história, né? Porque a Rainha Margot é uma retomada no século XIX de uma narrativa que tinha a ver com a noite de São Bartolomeu, lá nos píncaros da modernidade, nos primórdios da modernidade, e o filme é uma retomada no século XX de uma narrativa do século XIX, falando sobre os primórdios da modernidade europeia, né? Então, qual que é a opção narrativa do diretor? É mostrar, honestamente, que tem um personagem ali que é da literatura, que é a Isabelle Adjani, que é a Rainha Margot, que vive um romance proibido com um protestante, não tem nada mais século XIX do que isso, né? Um romance de amor, né? Aquela coisa de sair correndo, de procurar resgatar o amado, de ter uma visão solidária e tal. Isso não existia, gente. Na realeza não tinha isso, não era viável, não era possível isso. O amor não era idealizado, não havia o amor romântico, era sexo, né? E sexo e poder, né? O personagem lá do Henri de Navarre, que no filme eles chamam ele o tempo todo de javali fedorento, é muito interessante você ver os franceses daquele filme, que são propositalmente retratados na sua sujeira, né? se referindo a ele como um javali fedorento. Por que ele é um javali? Porque ele está abaixo dos Pirineus, né? E a Europa orgulhosa, ela sempre diz que abaixo dos Pirineus é norte da África, não é? E Navarra, o reino de Navarra, embora seja para nós latino-americanos uma referência de elegância, etc., para a Europa do século XVI era a barbárie, né? Mas, enfim, o Henrique Navarre é o cara que vai desposar a Margot e que cunhou aquela frase histórica famosa, né? Quando ele é obrigado a renunciar ao protestantismo para se casar com ela através da adesão ao catolicismo, ele fala, o reino da França vale uma missa, né? Ou seja, eu posso suportar essa chatice porque eu vou ser o rei da França, né? Então nesse filme você tem múltiplos registros, você tem cascas, e essas cascas estabelecem com o leitor um vínculo, dizendo, até aqui é amor romântico, a partir daqui narrativa histórica. Então essa um pouco a relação do cinema com a verdade. Ele manipula, mas ele é honesto na manipulação, ele mostra aonde que estão as suas condições de verdade. Então essa é uma primeira premissa com a qual a gente vai trabalhar. A verdade do cinema, ela é diferente, mas ela tem a sua própria pretensão de validade. Daqui a um pouquinho a gente continua.